Boa tarde a todos. Hoje vamos dar início a mais uma tarde de estudos, né? Sobre o livro que é Espiritismo. Hoje vamos falar sobre a 23ª aula, a vida e obra de Dr. Bezerra de Menezes, né? Conhecido como Dr. Bezerra de Menezes. Então, vamos pedindo licença a esta falange de luz, aos nossos assistidos, aos nossos ouvintes, encarnados e desencarnados. Vamos fazendo a prece de abertura, nos alinhando, nos conectando com a espiritualidade de luz, pedindo licença a Deus Criador, a Jesus, o nosso mestre orientador, a esta falange de luz, Senhor Leocárdio, de Maria, do nosso irmão e amigo Dr. Bezerra de Menezes, ao nosso irmão Abud Malek e aos nossos mentores individuais, que aqui nos conectamos e nos harmonizando, fazendo assim uma aula salutar. Na prece de Jesus, pedimos a proteção, o amparo necessário e que aqui possamos receber as orientações e os ensinamentos do nosso Mestre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja, graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções. Hoje vamos fazer então o sinal verde. Vamos fazer o sinal verde de número 39, questões a meditar. Você dominará sempre as palavras que não diz, entretanto, se subordinará àquelas que pronuncia. Zele pela tranquilidade de sua consciência, sem descurar de sua apresentação exterior. No que se refere à alimentação, é importante recordar a afirmativa dos antigos romanos, homens que cavam a sepultura com a própria boca. Tanto quanto possível, em qualquer obrigação a cumprir, esteja presente pelo menos 10 minutos antes no lugar do compromisso a que você deve atender. A inação entorpece qualquer faculdade. O sorriso espontâneo é uma bênção atraindo outras bênçãos. Servir além do próprio dever não é bajular e sim ganhar segurança. Cada pessoa a quem você preste auxílio é mais uma chave na solução dos seus problemas. É natural que você faça invejoso, mas não inimigos. Cada boa ação prática é uma luz que você acende em torno do próprio passo. Quem fala menos ouve melhor, e quem ouve melhor aprende mais. Sim. O estar tranquilo, né? Aqui é o exercício do estar tranquilo, procurar estar equilibrado. Ou seja, quando a gente está menos empenhado nas questões materiais e mais empenhado nas nossas questões interiores, né? Podemos meditar melhor, né? Interessante. Essa reflexão de hoje do sinal verde, questões a meditar. Então vamos lá, a vida e obra de Dr. Bezerra de Menezes, né? Eu vou fazer uma leitura aqui, né, do Kindle. Hoje eu não estava de posse do livro, então aqui eu vou fazendo uma leitura, né? E aí a gente vai fazendo algumas reflexões no contexto dela. Mas aqui a gente, né, de novo, como eu falei na palestra anterior, a gente conectar com as obras, como que esses seres, né, igual a gente falou de Chico, como que essas pessoas se desenvolvem, né, como que
elas chegam. Então, assim, é mais uma referência, né? Igual a gente colocou aqui para se meditar, né? São essas pessoas, Chico Bezerra de Menezes, né? Divaldo Franco também, né? Lógico, elas são seres humanos como nós, têm uma trajetória, mas se tornaram exemplos para nós, pela sua devoção, pela sua dedicação, pelo seu empenho. Então, assim, nesses exemplos que temos, isso, claro que não necessariamente para a questão da doutrina espírita, mas para propósitos, né, que coopere com a humanidade, para propósitos que coopere com outros seres, né? Eu acho que essa é a flexão que a doutrina espírita traz através dos seus vultos, né? Dessas pessoas que se destacaram ao longo dos tempos na doutrina espírita, né? Então, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante nasceu no atual município de Jaguaretema, Ceará. Antiga freguesia de Riacho Grande. Ele nasceu em agosto de 1831, era filho de Antônio Bezerra, né, que foi tenente-coronel da Guarda Nacional, e de Fabiana Bezerra. Em 1938, frequentou por 10 meses a escola pública da Vila do Frade, onde aprendeu a ler e escrever. Em 1942, quando sua família transferiu-se para o Rio Grande do Norte, foi matriculado na escola pública em Serra de Martins. É que eu estou com o Kindle aqui, aí ele em Serra de Martins. Na Vila da Maioridade, hoje cidade de Imperatriz Leopold, é a cidade de Imperatriz, lá no Rio Grande do Norte. 2 anos depois, já substituiu o professor de latim quando esse estava impedido de comparecer. Em 1946, quando a família retornou ao Ceará, passou a frequentar o liceu da localidade, sob a direção de seu irmão Manuel Soares da Silva Bezerra de Menezes, complementando os estudos preparatórios para a faculdade. Seu pai, nessa época, atravessava dificuldades financeiras por haver dado aceita em duplicatas de terceiros, pois isso perdeu suas propriedades, né? Então o pai dele tinha algumas posses, né? Já era uma família de posses, como a gente viu. O irmão dele já era o diretor ali, né? Um dos chefes da escola local do liceu. Mas, cumprindo sua palavra, passou a ser o administrador de seus antigos bens. Assim, ao seguir uma vida honrada, serviu de exemplo ao então adolescente Bezerra de Menezes. Desejando ser médico, Bezerra decide mudar-se para o Rio de Janeiro, onde ficaria mais tarde conhecido como médico dos pobres. Em fevereiro, partiu para o Rio com 400 mil réis que seus parentes lhe haviam dado para custear a viagem, chegando com 18 mil réis no bolso, sonhos no coração. Ingressou como praticante interno do Hospital de Santa Casa de Misericórdia. Em novembro de 1952, estudava nas bibliotecas públicas e dava aulas para manter-se. Doutor-se em medicina aos 25 anos pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Foi eleito membro da Academia Imperial, né, que naquela época estávamos no Império ainda, Imperial de Medicina
e nomeado cirurgião-tenente do Corpo de Saúde do Exército em 1858, quando passou a assinar o seu nome sem o Cavalcante. Na Academia Nacional de Medicina foi durante 4 anos o redator dos anais da entidade. Casou-se pela primeira vez em 1861 com Maria Cândida Lacerda, com quem teve um casal de filhos. 2 anos depois do desencarne de sua esposa, com 34 anos, casou-se com Cândida Augusta de Lacerda, irmã materna de sua mulher. Tiveram 5 filhos. Indicado por moradores da freguesia de São Cristóvão a vereador da Câmara Municipal, elegeu-se em 61 pelo Partido Liberal e exonerou-se do cargo de assistente cirurgião do Exército. Reeleito vereador em 64, foi eleito deputado federal em 67, membro da Comissão de Obras Públicas, figurando em lista tríplice para cadeira do Senado. Dissolvida a Câmara dos Deputados em 1868, assumiu a criação da Companhia de Estradas de Ferro Macaé, em Campos. Concluía em 1873, foi diretor da Companhia de Arquitetônica. Em 78, a mesma que abriu o Boulevard 28 de setembro na Vila Isabel. Em 1875, foi presidente da Companhia de Carril de São Cristóvão e membro de diversas entidades ou sociedades beneficentes. Então aqui a gente vê uma trajetória do Dr. Bezerra de Menezes na vida pública, né? Onde ele teve a ascensão quando ele chega ao Rio de Janeiro, né? Então ele já tinha a academia, né? Ele já era um médico, né? Então ele chega ao Rio de Janeiro já conhecido como médico dos pobres, né? Consolidando então esse período já estando na vida pública, né? Então ele aqui então começa o processo dele abraçar as causas coletivas, as causas públicas, lembrando que assim o fato da pessoa estar na vida pública não significa demérito, né? Culturalmente olhamos isso como demérito até por uma questão cultural, né? Mas precisamos pensar que quando a pessoa tem caráter, quando a pessoa tem boa vontade, é possível. E aí é o caso que a gente vai ver na trajetória aqui do Dr. de Bezerra de Menezes, em livros mais dedicados a ele, que existe sim uma dificuldade na permeação desses títulos, né? Existe toda uma dificuldade, porque a gente tem que entender que a gente está num sistema onde a estrutura é o planeta Terra em provas e expiações, né? Onde o ego, onde o egoísmo ainda é o que prevalece nas relações humanas, né? Então aqui, como trabalhos públicos, o escritor o escritor Velho Sobrinho, no seu dicionário bibliográfico brasileiro, relata a existência de mais de 40 livros e outras publicações do Dr. Bezerra de Menezes. Foi autor de bibliografia extensa, que inclui desde a bibliografia dos homens célebres e trabalhos sobre a escravidão no Brasil e a seca no Nordeste brasileiro. Na lista também há romances como A Pérola Negra, História de um Sonho, Lázaro o Leproso, O Bandido,
Viagem através dos séculos, A Casa Assombrada, Os Carcereiros de Parnúgio, Casamento e Mortalha, um livro inacabado, além da importante obra A Loucura sobre Novo Prisma. Ao desencarne e continuar sua obra, foi intermédio do médium Francisco Cândido Xavier, com os livros Apelos Cristões e Bezerra de Menezes, Chico e Você. Com Ivone do Amaral Pereira, compõe os romances Tragédia de Santa Maria, Nas Telas do Infinito. Pela médium Aisha Spriester, de sua autora, Os Comentários Evangélicos, publicados por Edgar Armon, em 1968, Edgar Armon, que foi um grande escritor dentro da Federação Espírita de São Paulo, né? Tem vários livros publicados por eles sobre a organização, né? O criador do PACEM, enfim. O Dr. Bezerra de Menezes também foi o consolidador. Em sua época, os espíritas brasileiros encontravam-se dispersos. Quando ainda católico, recebeu um livro dos espíritos como presente do amigo e também médico Dr. Joaquim Carlos Travassos, que havia traduzido a obra para português. 10 anos depois deste episódio, proclamava sua adesão solene ao espiritismo perante a 2.000 pessoas no solar da Guarda Velha em 16 de agosto de 1886. No início de 1895, Bezerra de Menezes dirigiu o grupo de Ismael. Em uma noite de junho do mesmo ano, é convidado a presidiar a Federação Espírita Brasileira, a FEB, né? É eleito em 1895 a 1900 e sempre lutou pela união dos espíritas brasileiros, né? Foi profundo conhecedor do Evangelho de Jesus, que leu, interpretou e praticou. Antigo redator da Reforma de Sentinelas da Liberdade, escreveu também sob o pseudônimo de Max uma coluna no jornal O País. Entre 1886 e 1890, colunas essas que foram organizadas e originaram os livros de estudos filosóficos. O servir era o seu lema. O médico amou a profissão, doou até o anel de formatura a um paciente, além de dinheiro aos que não tinham condições de comprar remédios, e seguiram suas indicações em seu consultório médico. Nos autos da farmácia de homeopatia, Cordeiro receitava para os pobres e ninguém recusava atendimento, que era a grande maioria das vezes gratuito, pois só cobrava daqueles que podiam pagar. Lindos são os casos a respeito da conduta como médico, no caso do Dr. Bezerra de Menezes, como os relatados por Raimundo Gama em uma bela obra literária. Não esquecia de tratar os pobres do corpo e do espírito nas reuniões de desobsessão na Federação Espírita Brasileira. Desencarna em 11 de abril de 1900, às 11h30, depois do período em que passou imobilizado na cama. Minutos antes, elevava seu pensamento a Maria de Nazaré, pedindo por aqueles que, incansavelmente, iam visitá-lo todos os dias, quando já estava doente. Fica-nos o exemplo desse grande discípulo de Jesus, que, como diz o seu necrológico, publicado como jornal cearense, A República, de 13 de abril de 1900, o amor não possuía ele platonicamente, nem o ensinava apenas pelos lábios. Subia-lhe o coração e o praticava indistintavelmente. No exercício constante
dessa caridade ativa a diligente que não raciocinava, não reflete, porque é instintiva e se multiplica sob milhares de formas, na tolerância da indulgência com que antes dissimulava do que repara aos alheios à fraqueza. Então aqui é uma reflexão, que feita a partir dessa passagem do Dr. Bezerra de Menezes, aonde ele então se forma, então a gente vê aqui na passagem que é um resumo, existe o filme do Dr. Bezerra de Menezes que ilustra muito bem todo esse resumo aqui que o livro Que é Espiritismo traz, mostrando o seu apogeu ali após a sua formatura, onde ele já se destacava como uma pessoa benevolente, paciente, por tudo aquilo que a sua família passou. Então ele vem com não poucas condições, mas ele vem com uma condição inferior àquela que ele teria, se o pai não tivesse perdido os bens que possuía. Então ele vem ao Rio de Janeiro ainda no período do Império, onde ele entra na vida pública, ali naquela região de Macaé, São Cristóvão, desenvolve seus exercícios públicos, como parlamentar, aprofunda-se nos seus estudos, Ele se conecta porque a Federação Espírita Brasileira, ela acompanha onde é a capital. Então, enquanto o Brasil era o período do Império, a capital do Império era o Rio de Janeiro, então a Federação Espírita era constituída lá. Existe o prédio até hoje, nesse prédio que Dr. Bezerra de Menezes atuou, trabalhou como médico dos pobres. Ele atendia nos seus consultórios as enfermidades daqueles que necessitavam de uma porção de situações em auxílio. Ele receitava medicamento, ia até a farmácia, o farmacêutico entregava, a maior parte das vezes ele pagava aqueles remédios, quando as pessoas não tinham condições, era cobrado apenas das pessoas que tinham condições. Então, basicamente, o Dr. Bezerra de Menezes usou todo o seu conhecimento e doando de graça, porque ele tinha o seu salário, ele tinha as suas condições ali mínimas, mínimas num sentido do conforto, mínimo, do conforto, para ele poder descansar, para ele poder, no dia seguinte, continuar suas obras. Então, ele traz um grande exemplo nisso, o que é necessário para nós, para que possamos viver, o tanto que é gratificante, a gente fazer alguma coisa pelo próximo. E fazer alguma coisa pelo próximo não é só doar cesta básica, dinheiro, não é só isso. Doar é você, dentro do que você pode, dentro da sua missão com você mesmo, dentro do seu dia a dia, você poder compartilhar com as pessoas, Então, por exemplo, dar conhecimento, isso é de grande valia, é de grande valor, Dar um ombro, dar um ouvido, você vê quando uma pessoa não está bem, você poder falar algo, Você poder dizer algo. E também o Dr. Bezerra de Menezes atuou na estruturação, na fortificação do Espiritismo no Brasil, na troca entre o período do Império e o período da República. Ele, por exemplo, existe alguns livros dentro da Federação que mostram o quanto, por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes, igual fala aqui, que ele tentava unir os espíritas, ou seja, ele fazia essa política da união, não da separação, não das diferenças, e existe, até hoje essa união direta ou indireta, cada instituição seguindo aí seus modelos de pensamento, de filosofia, de ciência, de religião, dentro da tríplice espírita.
porque é importante, né, as diferenças para que a gente consiga pegar todas as mentes, todas as pessoas a partir de pontos de vista diferentes. A importância que tem o Dr. Bezerra de Menezes quando se fala que ele batalhava para unir os espíritas, era isso, porque tinha um propósito, né? Ele tinha um propósito de coletividade, ele tinha um propósito de... não é só a indulgência, mas o propósito de... eu quero para mim, mas quero para os outros, né? Ou seja, aquilo que eu quero para mim também preciso desejar para os outros, para que eu não sofra ao contrário disso, né? Então, a sua dedicação em unir as pessoas era isso, era para que esse propósito edificasse, crescesse, como hoje somos o país do espiritismo, né? Não em sua totalidade do nosso povo, mas é uma grande parcela, né? Atingimos milhões de pessoas, então isso é um número grande. Então, o Dr. Bezerra de Menezes tem uma função muito grande nisso. E aí, é assim, nós temos que olhar as obras, nós temos que olhar as conquistas pelo exemplo, né? Não apenas pelo resultado final. Então, por isso que é importante saber sobre a vida de Chico Xavier, Bezerra de Menezes e outros. Porque, assim, tudo conta como a gente constitui as coisas no nosso dia a dia. Independente se aos olhos do coletivo podemos ter mais experiência ou menos experiência, se posso ter mais tempo de idade porque num determinado assunto, não importa. O que importa é a sua dedicação perante as causas, perante aquilo que você faz, seja no trabalho profissional, seja no trabalho pessoal. Então veja, Dr. Bezerra de Menezes estudou, né? Estudou 5, 6, 7 anos ou a vida inteira sobre a medicina e entregava aos pobres aquele conhecimento que ele tinha de graça. Então veja que Deus coloca essas pessoas no planeta Terra para que a gente tenha como referência e olhar isso com outros olhos. Porque, veja, quando precisamos, vamos, olha, Dr. Bezerra de Menezes, a sua falange, peço que auxilie-nos. Mas olha, Dr. Bezerra de Menezes, fazer igual ao senhor não, porque eu estudei muito e eu preciso ganhar aquilo, porque é meu sustento, é meu trabalho. Tudo bem, era o trabalho dele também. Mas e o tempo? E o conhecimento? Hoje temos a internet. Se temos o conhecer-te a ti mesmo, ou a verdade te libertar, conhecer a verdade vos libertará. Quantos conhecimentos temos? E hoje na internet, em 20 minutos, podemos soltar esse conhecimento para a população, para a sociedade. E esse conhecimento vai caminhando, vai chegando em todo esse sistema da informação que é a internet. E às vezes uma pessoa pode ver uma frase que uma pessoa de pensamento diz, fala uma reflexão, uma experiência de vida, e aquilo atinge o coração daquela pessoa. Acendemos uma chave de transformação naquela pessoa. E não é falar que a doutrina espírita é a verdade, não é isso. Mas aqui na doutrina espírita nós não trazemos só os resultados mitológicos, só os resultados religiosos. Mas olhamos aqui, e esses eventos temos em outras religiões. Mas olhamos aqui, a obra de Bezerra de Menezes não está só no centro espírita, aonde ele, como médico dos pobres, vai e cuida da enfermidade espiritual ou orgânica das pessoas, mas está nas atitudes que ele produziu ao longo da vida. Foram essas atitudes que fizeram ele ser quem é. Então, além dele ser médico dos pobres, a forma que ele tratou o seu período parlamentar, a forma que ele tratava a partir do seu conhecimento profissional em auxiliar as pessoas, a forma que ele tratava as pessoas no sentimento, na humildade,
a forma que ele se dedicou a falar sobre a vida espiritual, a construir pilares, bases do que hoje temos aqui, a entrada de Chico Xavier, a entrada de Divaldo Franco, a entrada de tantos outros que estão por aí falando, dando palestra. A partir do momento que ele recebe do seu amigo o Livro dos Espíritos e ele lê, ele se conecta. Por quê? Não é os espíritos que vieram até ele dizer o que ele tinha que fazer. Ele foi até a autarquia divina. É ele que se conectou. Mas essa história já vinha antes. Não é a partir do momento que ele falou, eu sou espírita e permanecerei 50, 60 anos espírita, e aqueles que vierem atrás de mim, porque eu tenho 60 anos, eu sei mais. Não, ele sabe mais porque ele se colocava assim no dia a dia da vida dele. Então esse é o exemplo que temos que ter na vida. Este olhar crítico, é esta crença que temos que absorver, que Jesus ensinava pelo exemplo. Bezerra de Menezes mostrou o exemplo, como você tratar os pobres, como você adentrar numa reunião espírita para trabalhar ou para receber ajuda, receber auxílio. Então, quem salvava, quem Dr. Bezerra de Menezes salvava, ajudava, não era pelo que ele fazia, mas a forma que ele fazia. E a forma que aquelas pessoas o procuravam. Se a pessoa o procuravam para tirar proveito de uma determinada situação, quem deixava de receber o benefício era aquela pessoa, não por causa do Dr. Bezerra, mas a forma que ela se conectou com ele. Então, é muito sobre isso do que a doutrina espírita nos traz, a moral. E quando falamos da reforma íntima, é chegar neste patamar de moral, de virtudes. É este o verdadeiro sentimento. E quando a verdade vos liberta, é a verdade do ser espiritual. Não porque ele é espírita, mas porque ele se conecta com Deus Criador. Então, não importa a religião que somos, não importa quem somos, mas importa o valor que temos. É o ser, não ter. Então, é uma passagem rápida, né? Então, Dr. Bezerra de Menezes, como Chico, nós temos que olhar para esses vultos, né? Essas personalidades no sentido humilde da coisa, como exemplos a seguir. E a partir do momento que os olhamos como exemplos, percebemos as obras deles. A partir do momento que percebemos as obras deles, podemos seguir o mesmo entendimento, de uma maior ou menor intensidade ou importância, não importa. O que importa é fazermos. É a caridade. E a caridade, ela permeia em várias linhas, em vários horizontes, de formas diferentes. A caridade é aquilo que eu posso entregar, aquilo que sei entregar, mas com boas intenções, com compromisso, com comprometimento, com devoção à causa, não a uma pessoa especificamente, não a tiragem de interesses, não há tiragens de controle, não há tiragens de poderes, não há colocar medo ou insegurança nas pessoas. A caridade é simplesmente você fornecer aquilo que as pessoas precisam, independente de classe social. Podemos ser caridosos com pessoas que estão acima da classe social ou pessoas que estão abaixo da classe social. Precisamos ser caridosos com o próximo e principalmente aqueles que estão próximos a nós. E também aqueles que estão distantes de nós de formas diferentes, ou seja,
de formas físicas ou de formas de pensamento ou de formas moral. Apenas respeitarmos o momento daquela pessoa também é uma caridade. Então, esse é o panorama da aula de hoje para a gente refletir, para a gente pensar. E a gente vai partindo hoje a 23ª aula. A próxima já é a 24ª. Deixa eu só ver aqui qual era o tema que eu não lembro ao certo. É a vida e obra de Allan Kardec, né? Então, na próxima aula a gente vai fazer a reflexão sobre esse outro personagem, este outro ser de muita luz que codificou, né, toda essa obra do Livro dos Espíritos. Então, na prece de Jesus, agradecemos a oportunidade de um encontro aqui permanecido. Agradecemos esta falange de luz e pedimos a proteção para que possamos seguir na semana com luz, com amor, com fraternidade. Na prece de Maria, agradecemos oportunamente a todos que estiveram aqui presentes, encarnados e desencarnados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos amados, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus, fé e equilíbrio em todas as direções. Que assim seja. Uma boa tarde a todos.